Boa noite, irmãos e amigos. Temos diante de nós mais uma reflexão bíblica e agora sobre a Páscoa, domingo de Páscoa. Cristo ressuscitou, aleluia! Nós estamos em plena comemoração da vitória sobre a morte. Glória a Deus por isso. Mateus 28, 6, a primeira parte diz assim: Ele não está aqui, ressuscitou. Quem é Ele? Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus. Vamos um pouquinho de história. O significado da palavra Páscoa advém do termo em hebraico, Pesach, cujo sentido simbólico é de passagem para os israelitas da escravatura do Egito para a liberdade na terra prometida. Ou seja, ainda existem alguns comentaristas bíblicos que inserem também outro significado, que significava a passagem do anjo, o anjo que tinha recebido a incumbência de cumprir o mandato de morte dos primogênitos do Egito, que foi a 10ª praga, e onde ele passasse tivesse o sangue do cordeiro passado na verga da porta, do portal, nas laterais, na parte superior, o anjo passaria adiante. Então, nas casas dos israelitas não aconteceu morte de primogênito, nem de pessoas, nem de animais. Mas sigamos a Páscoa, a comemoração que surgiu na tradição judaica, em memória da libertação do povo hebreu da escravidão do Egito por 430 anos. E no dia que completou 430 anos, olha, irmãos, podem ler lá em Êxodo capítulo 12. Deus ordenou e libertou eles da escravidão do Egito. Então vamos, no cristianismo, o que isso significa para nós? Possui um significado distinto da crença judaica, é distinto, mas apesar disso, a festa cristã possui uma ligação direta com a dos judeus. Para nós cristãos, como mencionado, a Páscoa relaciona-se com a crucificação, morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dentro da tradição cristã, a ressurreição de Cristo aconteceu no 3º dia após a crucificação. Então vejamos um pouco de leitura bíblica de Êxodo capítulo 12, versos 11 e 12. O que Deus ordena a Moisés? Ao comerem a Páscoa, que seria o cordeiro sem defeito, ou o cabrito sem defeito de 1 ano, estejam prontos para sair. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, ou em algumas traduções, cingidos os vossos lombos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. O verso 11 termina assim. E o verso 12 do capítulo 12 diz assim: Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Qual é a resposta que vem de Faraó? Vamos ver aqui. Êxodo agora 12, 31 e 32. Nós lemos 11 e 12, agora 31 e 32 diz assim: Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: Saiam imediatamente do meio do meu povo. Vocês e os israelitas vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Levem os seus rebanhos como tinham dito e abençoem a mim também. Olha que Faraó já estava sendo tocado, se não pela fé, pela dor que já tinha sofrido com tantas pragas. Então, dentro dessa perspectiva, vamos ler o texto bíblico, não é? De Mateus capítulo 28, alguns versículos que nos diz assim: Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência
era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu os avisei. Glória a Deus por isso. Vamos ouvir uma música que fala um pouco sobre isso, uma parte da música de Tony Tito, Dono da Vida. Glória a Deus, aleluia. Jesus ressuscitou, triunfou sobre a morte, foi no inferno e ordenou a prisão daqueles que queriam prejudicar a humanidade. Levou as chaves do Hades. Glória a Deus. Quando não avistou, Maria chorou, até perguntou o que fizeram com ele. Uma voz perguntou: por que choras, mulher? Pra onde levaram meu mestre daqui? Me diz, por favor, responda pra mim. E a voz lhe falou: ele não está aqui, porque já ressuscitou. Glória a Deus. Vamos continuar então no texto bíblico que nós temos diante de nós. Algumas passagens bíblicas muito interessantes que nós não podemos deixar de mencionar aqui. Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Ele disse, João 11:25, disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus Cristo é a viva esperança para todos por meio da ressurreição. Bem, 1 de Pedro 1:3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma viva esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Glória a Deus. Jesus Cristo tomou as chaves da morte e do Hades. Apocalipse 1:8. O que a palavra de Deus nos diz sobre isso? Apocalipse 1:18, desculpa. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, glória a Deus, e tenho as chaves da morte e do Hades. Leiam lá, meus irmãos e amigos, Apocalipse 1:18, glória a Deus. Jesus foi lá no inferno e tomou as chaves da morte e do Hades. Hades era um dos deuses da mitologia grega, conhecido como o deus do submundo, o lugar para onde vão as almas dos mortos. Por isso que o termo bíblico fala Hades. O que mais significa Hades? Hades significa um lugar de tormento para os ímpios. Lucas 16, os irmãos podem conferir. Neste caso, Hades pode ser traduzido como inferno, só para deixar claro para os irmãos e amigos o que significa Hades. 1 de Pedro 3:18-22, a palavra de nosso Deus diz assim: pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito, no qual também pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Olha, meus irmãos, enquanto a arca era construída, nela apenas algumas pessoas, a saber, 8 foram salvas por meio da água, isto é, representado pelo batismo que agora
também salva vocês, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu e está à direita de Deus, e a Ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. 1 de Pedro 3, 18 a 22. Podem ler, meus irmãos, é uma palavra de poder, é uma palavra de esperança, é uma palavra de salvação. Glória a Deus, aleluia. Jesus ressuscitou, Ele é o nosso Salvador e também Senhor. Glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida e a minha vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Eu sei que você tem alguns motivos de oração que poderia citar para nós agora, mas como eu não tenho oportunidade de conversar com você, trocar ideia agora, nesse momento, nós vamos orar de uma forma geral. Eu sei que muitas pessoas estão tristes, mortes de pessoas queridas que aconteceram, inclusive hoje ficamos sabendo de mais uma por Covid aqui na nossa cidade. Que Deus esteja consolando os corações de todos os parentes, todos os amigos que estão sofrendo pela perda de parentes, pela Covid-19 e por outros motivos também. Vamos orar também pelas autoridades do executivo do nosso município, o legislativo do nosso município, o judiciário, e não só do nosso município, de todos os municípios do Brasil, de todos os estados, pelo nosso presidente da República, pelo Poder Judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal, pela Câmara Federal dos Deputados, pelo Senado Federal, muitas autoridades, as autoridades médicas, a partir do técnico auxiliar de enfermagem, do maqueiro, do condutor da ambulância, até chegar na autoridade médica, que é um cientista, é um neurocientista, é um pesquisador, é aquele de linha de frente, é o intensivista que está na linha de frente, correndo risco até de morrer por causa da contaminação do vírus, mas estão lá, trabalhando para ajudar a salvar vidas. Oremos por eles também. Pai, glórias e honras devemos ao Senhor. Obrigado porque Jesus ressuscitou e nos concedeu para sempre a vida eterna. Nós suplicamos agora que o Senhor console os corações que estão tristes. Meu Deus, pessoas que choram, pessoas que estão com o coração doído por causa de pessoas que nos deixaram aqui neste mundo. Causa saudade, meu Pai. Mas, Senhor, tenha misericórdia dos que ficaram. Console os corações. Abençoe as autoridades civis, militares, eclesiásticas, paraeclesiásticas, os médicos, paramédicos, todas as autoridades do nosso país e do mundo, do executivo, legislativo e judiciário. Ó Deus, dá sabedoria a esses homens e mulheres para conduzirem todo o processo de prevenção e de tratamento dessa doença e de outras também. Nós oramos com fé no Senhor, porque cremos que o Senhor pode nos dar essa vitória, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nem a morte pode parar o dono da vida. Glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Senhor, abençoa a nossa nação. Toma em tuas mãos a vida de cada pessoa, Pai. Glórias a ti, Jesus ressuscitou. Glórias a Deus, Jesus ressuscitou. Amém.